E agora, para finalizar o nosso projeto, a gente tem que criar os callbacks, que são as funções que vão dar vida a ele. Então, eu deixei separado aqui uma parte do nosso projeto para colocar os callbacks. E nesse caso, o que eu quero fazer? Eu quero conseguir ligar esses elementos selecionados aqui com os resultados e com os gráficos. Então, todos os gráficos vão ser criados a partir do momento que eu trocar qualquer coisa, seja aqui ou seja aqui. Então lembrem, um callback a gente sempre vai começar com um decorador do Python, colocar @app.callback, e a primeira lista, ou o primeiro elemento que a gente passa é o output, o segundo é o input, e caso a gente queira, a gente também pode passar um state. Mas eu vou começar só usando uma lista de outputs e uma lista de input. O que são os outputs? Seria o que vai retornar, ou seja, sempre que houver qualquer alteração no input, o retorno vai ser esses três gráficos aqui. Eu quero mexer aqui em cima e mudar os gráficos embaixo. Então, nos meus outputs eu tenho os gráficos aqui e nos meus inputs eu tenho os meus controladores. Essa vai ser a ideia. Só que, claro, a gente vai ter que conseguir passar para ele isso da forma correta. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, eu vou dar um Enter aqui, e eu vou usar o output, que é aquela funçãozinha, essa classe que a gente colocou anteriormente, que a gente importou aqui em cima. O primeiro elemento do meu primeiro output vai ser o ID de quem eu quero outputar. No caso, eu quero começar com cityfig, e eu quero que o elemento que eu vou outputar desse meu callback aqui seria a sua figure. Aqui figure entre aspas. Lembrem, eu posso alterar qualquer elemento, qualquer parâmetro que haja aqui dentro, tá? Mas no caso de um gráfico, o mais importante, é claro, é a sua figura. E eu vou replicar isso aqui mais duas vezes para que a gente consiga alterar esse segundo gráfico aqui, do payfig, e o terceiro do income per product fig. Então são essas três figuras que eu quero alterar quando o meu callback for executado. E, como input, eu vou colocar aqui o input, vou passar o ID do meu checklist, então aqui é o check city, e eu quero quando houver alguma alteração no valor dele. Então sempre que eu trocar o valor selecionado, ele vai disparar essa função e vai calcular com a função que a gente tiver aqui embaixo e vai devolver essas minhas figuras aqui em cima. E eu também quero fazer como um outro input o meu main variable aqui embaixo. Então essa aqui é a estrutura padrão do nosso callback, agora a gente precisa colocar uma função. O nome da função em si não é importante, eu posso colocar qualquer coisa. Nesse caso eu vou chamar de renderGraphs. Isso aqui não teria... Eu até poderia colocar vários nomes iguais aqui, ele não se importaria. O que eu passo como input dessa função? O que vai entrar aqui? Vai entrar esse valor, ou seja, a minha city, no caso seriam as cities selecionadas, e aqui eu teria também como segundo valor o meu main variable. E eu posso dar um return aqui, em tese a minha função, meu callback já estaria funcionando. Se eu der um F5, vamos ver o que acontece. Aqui ele está pedindo como output que eu tenha esses gráficos, né? Então vamos começar criando aqui os gráficos para parar de dar esse erro e já ter alguma alteração. Vamos começar fazendo o seguinte, se a gente lembrar do nosso projeto original, tem só um detalhezinho. Se vocês voltarem nas últimas aulas, vocês vão ver que esses gráficos aqui eles estavam todos um lado do outro. Eu fiz uma pequena alteração para que a gente consiga ver o valor da cidade aqui, porque não faria sentido eu estar somando quando eu tivesse, por exemplo, o rating. O rating eu preciso ver a média de cada local, tá? Então por isso que eu decidi, em vez de colocar um ladinho do outro somando, eu decidi fazer dessa forma. Mas o que a gente quer fazer? Quando eu tenho meu gross income, eu quero poder ver nesses meus gráficos aqui um somatório do faturamento para cada tipo que eu estou fazendo o corte. Ou seja, aqui eu quero ver um somatório de todo o faturamento do Mendeley, eu quero ver um somatório de faturamento para cada tipo de cartão de crédito. Então, essa variável gross income ela vai estar associada a um somatório. E o rating ele vai estar associado a uma média, porque eu quero ver a média de todas as avaliações que foram feitas para tipo de produto, para payment. Então, eu vou começar criando aqui uma variável que talvez vá ficar mais claro depois, quando eu for criando os outros callbacks, que eu vou chamar aqui de operation, ou seja, que operação que eu vou utilizar quando eu for tratar esses dados no futuro. E eu vou dizer aqui que a minha operação ela vai ser igual a um numpy.sum, uma simples soma,
se a minha main variable ela for igual a gross income. Do contrário, eu quero utilizar uma média. Ainda não vai ficar claro para vocês como a gente vai utilizar isso, mas vamos deixar essa variável guardada aqui, tá? E voltar nela depois. Só vou reduzir um pouquinho para liberar um pouco mais de espaço. E aqui o que eu vou fazer? Esse meu df data aqui em cima, dentro do meu callback, eu vou chamar de df filtered. Sempre quando a gente fizer um filtro nas cidades que estão selecionadas aqui. Ou seja, o usuário vai fazer alguma seleção, vai vir uma lista com as cidades que estão selecionadas e eu vou querer fazer o seguinte, eu quero que o meu df filtrado seja igual ao df city apenas se o df city estiver contido nesta lista de cidades aqui. Tá? Então esse meu data frame aqui ele seria filtrado já para conter só as informações daquelas cidades e a gente poder dar prosseguimento e criando os gráficos da forma como a gente quiser. E o que é importante agora? Na hora da gente criar um gráfico de barras, por exemplo, como esse, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular só esse gráfico aqui de cima, vou retornar ele para os outros três, só para a gente já poder ir vendo o resultado final. Então o que eu quero num gráfico de barras? Eu quero uma acumulação, eu quero operação já feita, eu quero um data frame contendo o que vai no eixo X e o que vai no eixo Y com os valores corretos. E se a gente vê o nosso df data, ele tem muita informação aqui, ele tem todas as operações feitas. Então a gente precisa fazer um certo pré-tratamento antes de passar para o meu conjunto de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um data frame que eu vou chamar aqui de df city, vamos ter as informações agrupadas por cidade, e eu vou pegar esse meu df filtrado aqui de cima, eu vou dar um group by e eu vou começar fazendo esse agrupamento por cidade, porque lembrem, o primeiro gráfico que eu vou ter são operações agrupadas por cidade. E o que eu vou selecionar nele depois de fazer esse group by? Eu vou selecionar a variável principal, eu vou aplicar na minha operação aqui de cima, vou dar um toFrame e vou dar um reset index. Por que eu estou fazendo tudo isso? Para ficar claro o porquê de tudo isso, eu vou limpar o meu gráfico iterativo e eu quero que vocês vejam o que vai acontecer quando o meu conjunto de dados na prática eu recebesse essas informações. Então eu vou simular aqui em cima que a gente está passando alguns valores, que o dash está passando alguns valores e que essa função está sendo executada na prática. Eu vou criar uma variável arbitrária aqui, series, eu vou colocar aqui Yangon, por exemplo. Opa! Yangon e vamos colocar Mendeley, se é assim que escreve, Mendeley, beleza? E eu vou colocar uma main variable arbitrária, supor que tenha sido selecionado o gross income. Vou executar essas duas aqui no cantinho. Tá? E eu quero mostrar para vocês o que aconteceria se eu fosse executando os valores aqui de baixo. Tá? Então, se eu executasse a operação, ele teria dito que a operação selecionada seria a soma, porque a minha main variable é igual a gross income, que eu coloquei aqui em cima. Se eu executar esse segundo cara, eu teria o df filtrado contendo apenas Mendeley e Yangon, eu não teria a terceira cidade, aquela. Reparem que o nosso data frame antes ele tinha 1000 linhas, agora ele está com 672. Tá? E esse conjunto de dados aqui de baixo ele é um pouquinho mais confuso, então eu vou selecionar partes dele e quero que vocês vão vendo o resultado ao longo do tempo. Então eu vou selecionar só até essa aqui, eu vou pegar esse data frame filtrado, vou dar um group by por cidade, vou pegar o gross income e vou aplicar a operação de soma. Se eu selecionasse até aqui eu teria até um errinho, group, faltou um U aqui, é group by, então vou selecionar de novo até aqui, vou executar, a gente teria isso aqui, que o somatório de faturamento para a cidade de Mendeley seria 5.000 e o para Yangon seria 5.057, muito parecido, só tem diferença aqui nas vírgulas, tá? Então, de certa forma, a gente até já tem um conjunto de dados que encaixaria no nosso plot. Só que a gente precisa ter, na verdade, isso aqui é uma series, tá? E a gente precisaria ter um data frame, porque é isso que o Plotly Express pede para que a gente consiga criar aqueles gráficos. E a gente também precisa ter nas colunas strings onde eu vou indicar o que é o eixo X e o que é o eixo Y. Então, nesse caso, a gente teria gross income e eu tenho por cidade também. Eu precisaria que aqui em cima também tivesse escrito essas informações. Então, se eu pegar esse mesmo conjunto de dados e aplicar um toFrame, reparem que agora no toFrame ele já põe aqui em cima gross income. Isso aqui é o somatório
do faturamento para essas cidades. Só que isso aqui é um índice e para o Plotly Express funcionar, eu preciso que isso aqui também esteja nas colunas. Por isso que eu dei esse Reset Index no final. Então, ao executar dessa forma, eu tenho esse data frame aqui. Tá? Então, esse data frame aqui, eu poderia agora criar uma cidade, uma figura, eu vou chamar aqui de Fig City. Vou utilizar o Plotly Express.bar e eu vou passar o meu df city. Vou dizer que o meu x vai ser igual ao city, ou seja, ele vai procurar qual a coluna na qual ele vai conter essas informações. Então, o df city possui uma coluna city e o y dele vai ser igual ao gross income. E aqui não tem underline. Então, beleza, essa linha aqui ela ficou um pouco grande, teve uma série de manipulações com pandas que são necessárias para que a gente consiga plotar da forma mais fácil possível. Então, a gente complicou um pouquinho aqui em cima para conseguir simplificar aqui embaixo. Tem outras formas de fazer, vocês poderiam jogar direto o def filter, daria para fazer também, mas eu prefiro fazer dessa forma que eu acho que o resultado no gráfico fica um pouco melhor. Como esse nosso callback aqui ele está outputando 3 gráficos, eu tenho 2 alternativas. Ou eu retorno essa figura para os 3 gráficos, ou eu vou comentar esses 2 aqui e eu vou simplesmente jogar a Fig City aqui. Tá? Então tá feito, agora eu vou comentar essa linha daqui e essa linha daqui, porque lembrem, isso aqui era só para a gente simular o comportamento dessa função dentro da execução, mas eu comentei porque eu não quero que ele substitua, eu quero que ele pegue os valores que eu marquei aqui. Tá? Então eu vou voltar para o meu projeto, vou atualizar ele, e aqui ele deu um probleminha, vamos ver. Tá, o problema é o seguinte, quando a gente passa a lista de outputs aqui como uma lista, ele espera que o resultado também seja um iterável. Tá? Então, para evitar esse problema, eu vou só dizer que eu vou ter uma única resposta e eu não quero que ele ache que isso aqui seja um iterável. Então, eu passei só o valor do output, depois a gente volta atrás nisso, vou atualizar e agora a gente já tem o nosso primeiro gráfico. E olhem que interessante, se eu desmarcar aqui, ó, Ingon, ele atualizou automaticamente. Por quê? Porque ele veio aqui, recebeu umas cidades menor, fez a operação no filtrado, recalculou tudo e devolveu a minha figura. Então agora que a gente já tem isso, eu vou voltar com o meu colchete aqui e aqui, para que eu possa colocar os outros outputs e eu vou finalizar o meu código, vou terminar de seguir a lógica, seguindo esse mesmo conceito, só que aplicado para os meus 2 outros gráficos. Então eu vou colocar aqui, o primeiro vai se chamar City Payment, eu vou fazer o mesmo tipo de agrupamento, só que na coluna Payment, que isso aqui diz respeito ao Payment Type. Tá? Aqui para o fim fica igual. E por último, eu vou dizer que o df Product Income vai ser igual ao df Filter, só que dessa vez eu quero agrupar por mais coisas. Não vou agrupar só por cidade, eu vou agrupar também por Product Line, que seria o tipo de produto. Só para vocês checarem o que aconteceria quando a gente faz um data frame desse jeito, vai ser um pouquinho diferente dos 2 de cima. Eu vou selecionar esse trecho aqui e reparem que agora a gente tem a operação também feita por cidade e por tipo de produto. Agora eu vou criar outros 2 gráficos. O primeiro gráfico aqui, como o data frame de cima, ele é bem parecido com esse aqui, o gráfico vai ser parecido também. Então eu vou chamar isso aqui de df Payment e eu vou substituir aqui por Payment. E vou colocar como retorno da função. E esse último aqui eu vou chamar de Fig Income per... Aliás, eu vou chamar de Product Income. Vou substituir esse data frame aqui. Aqui eu também tenho que substituir esse segundo. E eu vou dizer dessa vez que o meu x vai ser igual à minha main variable. Tá? Então eu também vou substituir aqui em cima, que eu tinha colocado na mão esse y. Aqui eu também vou substituir. Eu vou colocar o meu... Eu vou trocar de lugar o x e o y com os 2, porque eu quero criar um gráfico horizontal. Então eu vou dizer que o meu y vai ser igual ao payment, que o meu x vai ser igual à minha variável, aqui em cima. E eu só vou mudar esse aqui em relação de cima, eu vou colocar aqui orientation vai ser igual a horizontal, para a gente ter uma mudança desse primeiro gráfico para esse segundo gráfico. E esse último aqui, eu vou dizer que o meu y vai ser igual ao product line, só que para aumentar um pouquinho a complexidade, para a gente poder fazer um gráfico um pouquinho mais interessante, eu também vou utilizar um parâmetro chamado color. O color ele vai dar um filtro a mais, vai dar uma quebra a mais nesse valor aqui.
e eu vou dizer que o meu color vai ser igual a city. Por isso que a gente fez esse group by por 2 elementos aqui em cima. A gente vai ter duas formas, duas informações que vão estar contidas no mesmo gráfico. Também vou orientar esse cara aqui do ponto de vista horizontal e eu vou deixar dessa forma e depois eu vou mostrar o que acontece quando eu mudar o bar mode. Então tá feito, salvei o projeto, agora eu vou voltar para cá e vou atualizar ele. Então a gente já tem um projeto funcional, ele não está cabendo bem na tela, a gente tem alguns espaçamentos maiores aqui. Então só para a gente conseguir corrigir isso, eu preciso fazer uma alteração no layout deles. Então eu vou pegar cada uma das figuras e eu vou acessar o parâmetro Update Layout. E eu vou dizer que a margem dele vai ser igual a um dicionário contendo a margem left vai ser igual a 0, a right vai ser igual a 0, a top eu quero uma distância de 20 para os gráficos de cima e o bottom eu quero de 20. E por fim eu vou passar aqui o height igual a 200, ou seja, o tamanho do meu gráfico vai ser igual a 200. Eu vou replicar isso aqui para o pavement e para o último, que é o mais importante, eu vou deixar ele um pouquinho maior que todos, eu vou colocar ele como sendo 500. Vamos ver como é que ficou na minha tela isso. Eu vou atualizar. E a gente tem um gráfico que até cabe na tela, daria para reduzir um pouquinho esse de cima, mas enfim, a gente já está com um gráfico bem utilizável aqui, bem funcional. Eu poderia trocar aqui as cidades, reparem que as informações acabam mudando, esse gráfico aqui ele muda também, todos os gráficos mudam na verdade, né? Aqui a gente tem uma distribuição por tipo de pagamento, e reparem que no rating aqui, a gente também tem, como a gente definiu a operação aquela como sendo uma média e não uma soma, toda vez que a gente faz essa troca aqui, quando a gente olha para o Gross Income, a gente está vendo um somatório dos valores transicionados por cada cidade. Se eu ponho rating, eu tenho a média desses valores, porque não faria sentido eu somar todas as médias, daria um número, todas as avaliações, daria um número muito estranho. O único problema é que aqui embaixo, como eu tinha comentado, não faz sentido eu ver o gráfico de rating dessa forma, não me diz muita informação. Faria mais sentido se o vermelho e o verde estivessem ao lado do azul para que a gente pudesse comparar de uma forma melhor. Então uma alternativa que eu tenho para fazer isso é vir aqui no meu gráfico, na figura, e eu vou colocar um parâmetro chamado bar mode, que eu vou orientar isso aqui do tipo group. Por padrão, ele usa um parâmetro chamado stacked, onde ele agrupa todos os valores. Se eu coloco do tipo grouped, ele deixa eles juntos dessa forma, eu posso ver lado a lado e ter uma noção melhor de como o somatório está distribuído. Okay? Então fica a critério de vocês decidirem como utilizar um ou como utilizar o outro. Mas esse aqui é um projeto que já é bem utilizável, dá para tirar bastante insight desse conjunto de dados, a gente poderia fazer de diversas outras formas, como eu comentei na primeira aula. Mas a ideia aqui é vocês só recapitularem e verem o desenvolvimento completo de um projeto, desde a parte da análise de dados, reflexão dele, colocar no dashboard aqui, pensar como construir, criar o layout, criar os callbacks, ligar os elementos e entender como tudo isso que a gente falou até agora funciona. Qualquer dúvida que tenha ficado do desenvolvimento desse projeto ou do módulo que a gente viu ou dos módulos que a gente viu anteriormente, deixa nos comentários abaixo, entre em contato comigo, a gente está aí para ajudar vocês e fazer com que esses conceitos aqui fiquem bem claros para que vocês consigam entrar nos outros de uma forma melhor. Ok? Então, forte abraço e até os próximos módulos.